Jeremias do capítulo 29, versículo 11 até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém, amados? Podeis assentar, dando glória a Deus. O texto que nós lemos foram 3 versículos, mas eu quero enfatizar o versículo de número 11, que ele vem falar justamente de um momento. Na verdade, o texto todo ele vem falar sobre isso, que o nosso irmão Samuel também falou da Babilônia, do cativeiro da Babilônia. E nesse versículo nós podemos compreender algo muito sério para a vida da igreja ou para a vida do povo de Deus. Em meio ao cativeiro da Babilônia, Deus envia uma carta a Jeremias. Para quê? Para que, pastor, essa carta para Jeremias? Uma carta de uma esperança. Uma carta para trazer um renovo para um povo. Para um povo. Mas que povo é esse, pastor? O povo de Israel que estava cativo. Um povo de Israel que mantinha-se preso e triste, amargurado. Porque imagine eu e você, alguém que está preso, alguém que está encarcerado. Que sentimento essas pessoas terão? Então, amados, há uma coisa muito interessante que nós precisamos entender. No versículo de número 12, ele diz: Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. O segredo está bem aqui. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para esse texto bíblico, a gente pode analisar e entender que Deus, ele se levanta em meio às dores, às aflições. Deus, ele se levanta nos momentos difíceis da vida dos seus servos. Não pense você que você, porque está passando por luta, por dificuldade, os planos de Deus se acabou na sua vida. Os planos de Deus, eles são tremendos, são eternos. Os planos de Deus, você talvez não entendeu ainda, são incomparáveis, que você não pode entender ou analisar. Eu quero dizer para vocês uma coisa: mesmo no momento de dor, Deus, ele sempre envia um momento de alegria para mim e para você. Sabe, irmãos, a gente tem passado momentos de luta, de tristeza, que o coração ele é combatido, ele é sacudido. Eu imagino os nossos irmãos lá de Israel, os nossos irmãos, ou seja, cativo em Babilônia. Eu imagino nosso irmão a chorar todos os dias, todos os momentos, e não ter uma esperança. Só que eles talvez esqueceram que mesmo nos momentos difíceis, Deus nunca se esquece dos seus. Deus nunca desampara os seus escolhidos, porque em meio ao momento de luta, de escassez, Deus ainda traz paz, traz saúde e traz alegria para o seu povo. Mas o povo tem que orar, o povo tem que buscar Deus, o povo tem que descer. Para quê? Para que o milagre venha acontecer, para que a esperança venha chegar. A esperança não vai chegar de qualquer maneira, não. Ela vai chegar quando nós descemos em oração e falarmos: Deus, Tu és o Senhor da minha história.
Sabe, irmãos, quando nós olhamos para Jeremias trazendo essa resposta de Deus para o seu povo, nós começamos a entender que o plano de Deus são maiores do que nós possamos imaginar. Os planos de Deus são insondáveis ou incomparáveis, que você talvez não entenda agora neste momento, mas os planos de Deus são maiores do que você possa entender hoje. Então quero dizer uma coisa para você, meus amados, muitas das vezes não entendemos o caminho qual Deus nos propõe. Que caminhos são esses? De luta, de vendaval. Nós passamos por dificuldade, nós passamos por fome, passamos em lugares escassos, mas Ele te chamou para uma boa obra. Sabe por que Deus Ele te chama hoje? Para você orar, porque quando você chegar no momento difícil, você não vai desistir, porque você tem uma base, você tem uma confiança. Salmo de número 125, a Bíblia nos diz: aqueles que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Esse é o meu Deus, o teu Deus. Esse é o Deus que você serve hoje. Esse é o Deus que te tirou das trevas, lá de fora, para a sua maravilhosa luz. Esse é o Deus que faz milagre, que fez milagre na vida da irmã Raimunda que está conosco. Esse Deus é tremendo, é um Deus de batalha. Quando nós depositamos a confiança nele, não tem para ninguém, porque o nosso Deus nunca perdeu uma batalha. Sabe, irmãos, o ataque do inimigo, ele vem para tirar você do propósito. Às vezes o inimigo, ele coloca as suas situações para fazer você desistir dos seus sonhos. Sabe, mas os sonhos de Deus para nós são muito grandes. Eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal. Já prestaram atenção, vocês entendem que o mundo, ele tenta nos maltratar. O mundo, com as suas tecnologias e também com a ajuda do inimigo de nossas almas, fortíssima, essa ajuda tenta te parar. Só que eu quero dizer, nós somos missionários de hoje. Deus nos chamou para fazer missão. Sabe, irmãos, mas o missionário que não ora, ele não prospera. Um missionário que ele não desce na presença de Deus, as missões dele são inacabáveis, não acaba. Parece que, pastor, como é que eu fui fazer uma missão e não entreguei a missão cabável? Porque não orava, porque não buscava mais o Senhor. Mas quando você entrega nas mãos do Senhor a tua caminhada, a tua missão, você conclui a missão e Deus disse: vai para outro lado. Irmãos, às vezes, no momento que nós estamos, Jeremias, de uma certa feita, ele reclamou. De que, pastor, ele reclamou? Ele reclamou porque ele olhava para o lado, os ímpios viviam uma vida arregalada. O que isso quer dizer, pastor? Ele vivia próspero, ele estava tudo bem para ele. Jeremias no calabouço, Jeremias sofrendo, Jeremias passando perseguição. Jeremias falava para os maiorais, eles não acreditavam, preferiam acreditar nas suas próprias palavras e nos seus profetas mentirosos, mas menos no profeta de Deus. Então quero dizer uma coisa para você: Deus, ele te deu um propósito, então conclua o propósito. O projeto da missão foi para você que ele entregou. Faça para aquilo que Deus mandou você fazer. Sabe por quê, igreja? Porque não vai se comparar os sonhos ou os pensamentos de Deus para você. Sabe, irmãos, eu posso dizer para você que quantas pessoas já tiveram o pensamento de desistir? Quantas pessoas já tiveram o pensamento de parar? São muitas pessoas. São muitas pessoas, e nós, desde Belém, nós acompanhamos vida de pessoas que chegou para o pastor Célio, ou quando era um evangelista, disse: pastor, eu não quero mais viver. Não dá mais para mim.
muitas pessoas nós acompanhamos, mas só que quando está ainda na casa do vizinho, na casa do irmão, na casa de outra pessoa, você leva, você continua, você entende que dá para fazer a missão. Mas chega um momento que chega na minha e na sua casa. Aí alguém pode dizer assim: mas pastor, alguém que ora, alguém que prega, alguém que canta, ainda tem que passar por isso? Será que Deus não tinha que livrar ele, ela? Não. Às vezes Deus ele permite, sabe, irmãos? Às vezes é desobediência, mas às vezes é permissão de Deus, né? Jonas, Deus disse: olha, é Nínive. E o que foi que ele escolheu? Ele escolheu uma outra caminhada, Tarso. Pegou um outro navio, olha, mas o navio é para ir para Nínive. Ele pegou o outro navio para ir para Tarso. Às vezes nós estamos assim, amados. Hoje nós estamos em um culto de família. Nós precisamos salvar nossa casa. Sabe, eu estou enfrentando uma luta de anos, mas eu nunca parei. Já se passaram 24 anos de luta, que eu confesso agora para vocês. Mas eu não parei. Eu choro, até fico triste, mas eu não paro. Sabe por quê, irmãos? A minha confiança no nosso Deus. A confiança nossa tem que ser depositada em Deus, não em homens. Se eu pedir para alguém orar por mim, eu vou confiar naquela oração, porque aquela oração foi Deus que mandou um servo para orar. E pronto, acabou. Deus assina lá embaixo. Agora, se Ele quiser curar, Ele vai curar como Ele curou a serva do Senhor. Mas se Ele não quiser curar também, Ele não cura. Tem enfermidade que é para a morte, mas tem enfermidade e situações que é só para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Quero dizer para vocês, em meio às aflições que o povo de Israel estava passando, estava no cativeiro da Babilônia, mas Deus sempre cuidando do seu povo. Amados, está chegando um momento que as pessoas não vão mais querer ouvir a sã doutrina. E já está bem pertinho, você já percebeu. Quando você chega para falar de Jesus, as pessoas querem sair de perto de você. Agora, se você for um brincalhão com brincadeiras comuns, todo mundo vai querer estar perto de você. Agora, fala da palavra de Deus para ver se a pessoa vai querer ficar perto de você. Ele vai ficar um pouquinho, vai rolar um pouquinho e depois vai se sair. Só que ele nem sabe os altos planos de Deus para a vida dele. Quero dizer uma coisa para você nessa noite. O Deus que traz a vitória, o Deus divino, o Deus que em meio, às vezes, algo atrasou para nós. A gente, Deus, por que atrasou para mim? Se eu estou orando, se eu estou vindo para a oração no meio-dia, se eu estou buscando ao Senhor, se na madrugada eu tenho encontro com o Senhor, se eu tenho o costume de fazer as leituras bíblicas, por que isso? Por que atrasou aquilo que eu pedi para o meu Deus? Às vezes, amado, o atraso não é que Deus não quer te abençoar. O atraso de uma bênção, talvez se eu fosse perguntar para você, tem pessoas esperando algo há 5 anos. Tem pessoas esperando uma bênção há 10 anos. Tem pessoas como eu, já lutando em uma luta de 24 anos. Mas a confiança tem que estar no Senhor. Sabe que os outros pensam que é um derrotado. O homem comum, que ele não entende os planos de Deus ou o plano divino, ele entende que é uma derrota. Mas ele mal sabe dos planos que Deus tem para ele. Esse atraso, isso que parece atraso, na realidade não é derrota. É um
passo à frente que Deus está permitindo você dar. Sabe, o segredo para o povo era orar, era buscar o Senhor, era se converter dos seus maus caminhos. Sabe, sempre Deus ele faz isso com a gente. Ele levou o povo para o deserto. Você sabe disso, nós já pregamos aqui, que ele levou o povo para o deserto para saber o que estava dentro do coração do povo. O povo saiu do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. O Egito ainda estava no povo, ainda estava no coração do povo. Você acredita que ainda nos dias de hoje tem crente que saiu do Egito, mas o Egito ainda está dentro dele? Você acredita que ainda caminhando com Jesus, mas Jesus ainda olha para dentro do coração dele e vê que a palavra dele ainda não está lá? Mas como, pastor? Já cultua, já caminha, já faz 5, já faz 6, já faz 10 anos que caminha, mas ainda a palavra não está lá. Por isso que ele disse: eu quero saber o que está dentro do coração do povo antes de chegar na terra prometida. Sabe o que estava no coração do povo? Murmuração. Sabe, um desagrado pela presença de Deus, falta de temor. E sabe o que acontecia com eles? As picadas das serpentes iam tocando eles e eles iam morrendo. Eu quero dizer uma coisa para você e para mim hoje, para nós: não morra no deserto. O deserto não é para morte, é para aprendizado. O deserto é uma escola para crente. O deserto, pastor, eu estou em luta. Eu passei, tem uma semana que quase o alimento não vinha todo nos horários que era necessário. Não é para a morte, é só um aprendizado. O atraso da tua bênção não é derrota para você, não. É só um momento que Deus está dando para você, para Ele entregar a vitória para você. Sabe, irmãos, essa palavra aqui não é de chicote. Essa palavra aqui é de pessoas que querem morar no céu. Pensa num culto que eu gosto quando tem essas palavras que o varão citou aqui e outras palavras que varões citam aqui. Sabe por quê, pastor? Mas porque o senhor gosta de palavras que mexe, porque ela constrange a gente. Ei, sacode a gente. Ei, tá errado. E tem gente que diz: olha, te prepara a tua corte, que lá vem um pastor sério. Diz: agora o negócio vai pegar. Não, não é isso, querido ou querida. É só um momento com Deus. Por quê, pastor? Ele disse: Jeremias, desce a casa do oleiro. Para que Jeremias vai descer a casa do oleiro? Porque eu quero um tete a tete contigo, Jeremias. Olha, eu quero falar contigo algumas coisas. Será que eu não posso fazer o que este oleiro fez com este vaso de barro? Tu prestaste atenção, ele se quebrou na mão dele, mas ele pegou o mesmo barro e fez um novo vaso. Será que eu não posso fazer como fez esse oleiro com Israel? Deus estava dizendo: Jeremias, eu posso. Deus já estava com os pensamentos de paz para o povo. Sabe, a chamada para nossas vidas, ela machuca um pouquinho. É como o remédio de antigamente, ele tocava na ferida e ardia, doía. A palavra de Deus, ela é desta forma, mas ela sara. Ela cura, ela liberta, ela transforma, ela muda a história, ela traz o